Tendo em vista que o processo seguinte é de nossa relatoria, eu solicitaria ao nobre conselheiro José Augusto para conduzir os trabalhos. Excelência, prossiga do mesmo sentido. Obrigado. Só a formalidade. No problem. Então, este processo é o processo 16.047, que trata do acompanhamento na aplicação dos recursos oriundos da contratação de operação de crédito firmada entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Rio Branco, no valor de R$ 14.170.000, reais destinados à execução de programa de infraestrutura de transporte e mobilidade urbana, e foi determinada a sua abertura através do Acórdão 7.605 do plenário nos autos do processo 15.181. Após a juntada dos documentos solicitados pela área técnica para subsidiar a instrução, a 5ª Inspetoria emitiu o relatório de análise técnica, sugerindo a notificação dos responsáveis para apresentarem defesa justificativa quanto ao pagamento a maior no que concerne aos serviços executados. Cabe destacar que aqui, para a execução dos serviços, a Prefeitura de Rio Branco contratou a Imurb. Então, o contratado é um ente da própria Prefeitura, tá? Não é uma... Então, pagamento a maior, mas dentro de casa, tá? As folhas 263 a 266, os responsáveis foram citados para apresentarem defesa justificativa e aproveitar a oportunidade. A defesa dos mesmos foi juntada aos autos, as folhas 278 a 387, e na oportunidade alegaram em síntese que já tinham sido tomadas as medidas necessárias para a correção dos problemas apontados e que a empresa contratada, a Imurb, faria a recuperação da pavimentação asfáltica em TSD. Por fim, afirmaram que não houve pagamento a maior nas medições realizadas, pois durante as medições não foram consideradas as ruas onde foram só executadas calçadas e meio-fio, principalmente no bairro Nova Estação. As folhas 393 a 412, os defendentes apresentaram defesa complementar. Na oportunidade, apresentaram o relatório de visita técnica conjunta, ocasião que afirmaram que o projeto também contemplava serviços de drenagem em vias já pavimentadas e que, após a realização do serviço, o pavimento existente também necessitou ser recuperado, razão pela qual os valores que foram pagos a maior não são superiores aos efetivamente medidos. A 2ª Inspetoria apresentou o relatório técnico com sugestão para o encaminhamento do presente processo à 5ª Inspetoria, que emitiu o relatório de análise técnica complementar, sendo constatado má qualidade na execução do serviço de pavimentação e um pagamento a maior à Imurb de R$ 46.227,18, pelo que opinou pela irregularidade do contrato. O doutor Parque se pronunciou através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório. E, tomando a liberdade, repassamos, então, a palavra à nova procuradora. Obrigada. Trata-se de processo aberto com vistas a acompanhar a aplicação dos recursos decorrentes da contratação de operação de crédito firmada entre o município de Rio Branco e a Caixa Econômica Federal para a execução do programa Pró-Transporte, pavimentação de vias nos bairros Nova Estação e Placas, conforme decisão contida no Acórdão 7.605 do plenário do Tribunal de Contas. A análise técnica inicialmente procedida pela 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo apurou que a operação de crédito em tela foi firmada em 15 de setembro de 2011 por meio do contrato de financiamento 0350-164-79 de 2010, no valor de R$ 14.170.000, sendo a contrapartida do município de R$ 748.884,15, totalizando R$ 14.918.884,15, cujo objeto é a qualificação e pavimentação de vias em Rio Branco, no âmbito do programa Pró-Transporte, sendo eleitos os bairros Nova Estação e Placas. Ressaltou que o município de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, celebrou com a Empresa Municipal de Urbanização Imurb, por dispensa de licitação, o contrato 035 de 2011 para execução do objeto acima, no total de R$ 14.603.937,98, sendo R$ 13.960.000
R$ 1.424,64 decorrentes do contrato de financiamento e R$ 734.759,19 de recursos próprios. Finalmente, concluiu pela ocorrência de pagamentos a maior que os serviços executados, da ordem de R$ 854.218,87, bem como de problemas na pavimentação com tratamento superficial duplo, TSD, no bairro Placas, pelo que sugeriu a notificação da senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, secretária municipal de obras, e o senhor Guilherme Davi Marques Alexandre, engenheiro civil, responsáveis pelas obras à época, para o contraditório. Devidamente citados, os responsáveis aproveitaram tempestivamente a oportunidade e a defesa acostada foi encaminhada pela relatoria para ser analisada pela 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo. Após essa fase, os interessados apresentaram novos documentos que foram enviados à Diretoria de Administração Financeira e Orçamentária para análise. O relatório de análise técnica da 2ª Inspetoria constatou que a defesa comprovou a regularidade da maior parte dos serviços executados decorrentes do contrato 035 de 2011, firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, SEDUOP, e a Empresa Municipal de Urbanização, EMURB. Todavia, apontou divergência no pagamento da 23ª medição das obras decorrentes do contrato em tela, da ordem de R$ 119.157,29, sendo R$ 67.229,73 no bairro Nova Estação e R$ 51.927,56 no bairro Placas, pelo que sugeriu o encaminhamento do feito à 5ª Inspetoria para melhor elucidação dos fatos. A instrução complementar promovida pela 5ª Inspetoria constatou que as alegações da defesa, corroboradas por nova visita em loco, merecem acolhimento, contudo não foram suficientes ao afastamento integral das inconformidades inicialmente apuradas, permanecendo as seguintes, pelo que sugeriu a irregularidade do contrato com imputação de débito e multa aos responsáveis. Pagamento de serviços em valores superiores aos executados pela equipe técnica desta Corte no valor de R$ 46.227,18, caracterizando superfaturamento de quantidades contratadas e má execução dos serviços na pavimentação do tipo TSD, no bairro Placas, reconhecido inclusive pelos responsáveis. O processo foi encaminhado a este Ministério Público em 2 de maio de 2019. De acordo com as peças constantes do feito, verifica-se inicialmente que, no tocante aos desembolsos decorrentes do contrato 035 de 2011, a defesa alega que os pagamentos realizados à EMURB foram inferiores aos efetivamente executados nos 2 bairros contemplados, no montante de R$ 60.324,27. Destaca-se, todavia, que a última instrução confirmou a ocorrência de pagamentos a menor no valor de R$ 19.689,86, que, a nosso ver, deve ser deduzido do montante apurado a maior de R$ 46.227,18. Desta forma, o prejuízo apurado na execução do contrato é de R$ 26.537,32, que deverá ser ressarcido aos cofres do município diante das graves infringências à legislação de regência. No tocante ao segundo apontamento, apesar das alegações da defesa, não restou comprovado que a EMURB realizou as obras para recuperação da pavimentação em TSD nas ruas que apresentaram problemas de execução no bairro Placas, o que contraria o contido nos artigos 66, 69 e 70 da 866 de 93. Ante o exposto, este MPC opina pela irregularidade da gestão do contrato 035, firmado entre a Secretaria e a EMURB, com recursos originários de operação de crédito, objeto da inspeção, em razão das graves infringências à legislação pertinente. Pela importação do débito, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora aos responsáveis, a secretária, senhora Ana Cláudia Ramos da Cunha, e solidariamente com o senhor Guilherme Davi Marques, engenheiro civil responsável. Acrescida da multa acessória proporcional ao dano causado. E, em razão de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico que resultou em justificado dano, e pela aplicação da multa prevista nos incisos 2 e 3 do artigo 89, aos responsáveis acima nominados, dosada pelo plenário em razão das graves infringências à norma legal. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Então, passando à conclusão e voto,
Cabe aqui colocar que este é um programa, uma operação de crédito feita pela Prefeitura no valor de R$ 14.170.000 reais, e aí a Prefeitura ainda entrou com mais 700 e poucos mil reais e fez, então, o programa, e no programa havia vários bairros, inclusive o das placas. Na nossa inspeção, se verificou que os serviços todos foram efetivados. A contratada era a Imurb, portanto, a empresa, e aqui há um detalhe, que não foi um serviço de terceiro, uma empresa onde a Prefeitura é detentora de praticamente 100% do seu capital, e aponta aqui, e aqui há uma indução ao erro, que esse erro de valores é porque, na realidade, o valor entre mais e menos pago era de 65 mil, com 19 dá os 46.227, como está no mesmo quadro, dá a entender que dos 46 que tira 19, não, ele já está retirado em cima. Mas aqui nós temos que ver o seguinte: aponta a instrução, falha na pavimentação do TSD apenas no bairro das Placas, não quantifica o dano realizado em 2011. E aponta, então, um pagamento maior à Imurb de R$ 46.227,18. Entendemos, salvo melhor juízo, que não é pertinente esta devolução de pagamento, porque haveria um enriquecimento ilícito do ente, porque se a gente pede uma devolução de um pagamento que foi feito a ele mesmo, quem se enriquece é ele. Então, não é pertinente fazer um pedido de devolução desta importância do pagamento maior à Imurb, porque haveria aqui um enriquecimento ilícito por parte do ente público. Então, deixamos de solicitar, votamos no sentido de deixar de solicitar a devolução de pagamento a maior de R$ 46.227,18 à Imurb, por ser esta empresa da gestão municipal. E deixamos de pedir também uma apuração de responsabilidade que teríamos que fazer através de tomada de conta pela má execução da capa e não por outra situação, em função do período decorrido. E assim sendo, voto apenas pelo arquivamento dos autos, é como voto. E em votação, conselheiro Zé Augusto. Acompanho. Conselheira Dulce. Com Vossa Excelência. Conselheira Ana Lu. Com o relator, senhor presidente. Decidiu-se, então, a unanimidade nos termos aqui propostos.